Vamos falar de São Paulo? Porque ontem o que você trouxe aqui repercutiu muito e repercutiu nas redes sociais sobre uma investida do Flamengo, um interesse do Flamengo no volante Marcos Antônio. Marcos Antônio, que está emprestado pela Lazio ao São Paulo. Só que é um empréstimo, né, Hernan? E você vai me dizer melhor, que é um empréstimo quase que uma compra praticamente, porque daqui a pouco ele vai ficar em definitivo. Mas o São Paulo vai negociar o Marcos Antônio com o Flamengo ou com outro clube? Não. Isso me garantem muito dentro do São Paulo. E aí, mais uma vez, estou aqui para trazer informação e não estou dando opinião. São Paulo está seguro em relação à saída do Marcos Antônio. Primeiro, São Paulo não vai usar o Marcos Antônio para fazer negócio com o Alan. Esquece. Isso não vai acontecer. Né? Isso aí não tá sendo cogitado internamente lá no Morumbi. E nem vender o jogador, nem fazer negócio. Tipo assim, o que eu estava explicando ontem na live aqui no Fala Fonte. Será que o São Paulo, de repente, vai ser consultado pelo Flamengo? O Flamengo vai depositar uma bala e aí o São Paulo vai aceitar uma compensação? Não. O São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo conta com o Marcos Antônio para 2026. E o que deixaram muito claro, pelo menos nas apurações, eu falei com mais de uma fonte dentro do São Paulo, é que o São Paulo tem, assim, um acerto com a Lazio e uma relação muito boa nos empréstimos, porque lembrando, hoje o Marcos Antônio está num reempréstimo, porque o São Paulo só poderia arcar com os 4 milhões de euros, que é a opção de compra, no meio de 26, né? A questão da falta de grana do São Paulo, que é uma coisa interminável. Então a Lazio aceitou essa condição, o Marcos Antônio aceitou as condições, o Marcos Antônio já tem acertado já como será o novo contrato dele a partir de 2026, em julho, quando tiver a compra definitiva, e ele já deu o ok para isso. Então, assim, pode até vir Cruzeiro, pode vir Flamengo, como já se adiantou e tudo mais, mas o São Paulo sente uma segurança que tem um negócio já feito com a Lazio e tem a confiança do jogador. Então, assim, o São Paulo trata o Marcos Antônio como a grande peça para 2026 no São Paulo. E é aquela coisa, uma obrigação de compra praticamente, porque colocou uma meta muito baixa para poder pagar em 2026, em julho, esse valor de 4 milhões de euros. Então o São Paulo está tranquilo que não vai perder o Marcos Antônio, não. E falando de São Paulo também, o tricolor do Morumbi, eu sei que os dois têm informação, Bruno Andrade e André Hernan, sobre esse cara aqui, Alan. Um cara que está fora dos planos do Flamengo e que interessa ao São Paulo. O São Paulo quer contratar Alan. Mas o negócio não é tão simples assim. Eu vi até a galera nas redes sociais falando, faz um bem bolado com o Flamengo, troca com o Marcos Antônio, mas não, galera. Se fosse fácil assim, o futebol tava tranquilo. É sonho irreal no Palmeiras, no Vasco, no Fluminense, eventualmente no Cruzeiro, no Flamengo, enfim. Falou-se bastante, claro, muito mais de Palmeiras, Fluminense e para lembrar aqui, é muito rápido para traçar todo esse contexto, o Fabinho tem mais 6 meses de contrato no Al Ittihad, o contrato dele anual, eu não me recordo agora em reais, mas eu vou falar em euros, 24 milhões de euros por temporada, limpos, líquidos, porque não há impostos na Arábia Saudita. Então, fazendo a conta aqui, ele tem mais 6 meses de contrato, praticamente mais 12 milhões de euros para receber. 12 milhões de euros para receber em 6 meses. Dá quase 78 milhões de reais, Bruno. É muito pouco provável. É isso, se eu não me engano, então, fazendo a conta aí, mais de 10 milhões de reais por mês, se ele fosse cumprir o mesmo salário no Brasil, por exemplo. O que não vai acontecer, está muito longe da realidade. Só que para Palmeiras sonhar, para Fluminense, Vasco sonharem, primeiro ele tem que rescindir o contrato no Al Ittihad. Se dependesse só do Al Ittihad, o Al Ittihad rasgava o contrato e falava, olha, Fabinho, obrigado, pode ir embora. Só que o Fabinho vai querer cobrar os 12 milhões de euros ou perto disso. Então, primeiro tem que existir um acordo amigável entre eles, um cede aqui, outro cede ali, para conseguir a rescisão amigável, para depois os brasileiros sentarem para conversar com o Fabinho, que nesse momento, também é importante frisar, pensa muito mais se sair da Arábia Saudita, permanecer fora do Brasil, potencialmente na Europa, porque ele ainda tem ali uma réstia de esperança em relação à Copa do Mundo.
E o Fabinho tem 32 anos, tem lenha para queimar ainda no futebol europeu. Então, eu nunca vou dizer que é impossível, porque, enfim, no futebol nada é impossível, sobretudo no futebol, mas é muito, muito, muito improvável termos o Fabinho no Brasil, independentemente se é num clube mais estável ou não, bem financeiramente ou não. O Fabinho primeiro tem que rescindir, é muito dinheiro em jogo na Arábia Saudita e a preferência dele hoje passa pelo futebol do estrangeiro, sobretudo a Europa. Para falar agora sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil, até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O Tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de R$1 milhão que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o Tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. Volante que perdeu espaço com o Felipe Luiz, nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan é de empréstimo. E o Marcos Antônio é um velho sonho do Flamengo e em especial do José Boto. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do tricolor. E agora que o São Paulo vai tentar o Alan do Flamengo, confere. O São Paulo é muito burro, emprestou o Mailton para o Fortaleza e não incluiu o Pochettino no negócio. O Fortaleza só topa negociar o Pochettino por venda, e a pedida é de 3 milhões de dólares. Sobre o Alan, jogador que pertence ao Flamengo e que fez sucesso com a camisa do Galo, a informação é verídica, a informação é verdadeira. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan e tenta convencer o Flamengo a emprestá-lo sem custos por uma temporada com opção de compra, tá? Então esse é o modus operandi, essa é a forma que o São Paulo encontrou para tentar convencer o Fla a fazer negócio. Não contei para vocês, mas a gente já lembra agora, vou respondendo a todas ou praticamente todas as perguntas, mas pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder na hora, tá bom? Leonardo Limeira da Silva Filho, sabe se Cristaldo interessa ao São Paulo? Não sei se foi esse jogador que atribuíram a mim a informação de que poderia pintar no São Paulo. Tinha um jogador do Grêmio que os caras, um monte de gente falando que eu estava cravando que podia pintar no São Paulo. Deixa eu ver se é esse, quer ver, ó? Eu não tenho absolutamente informação nenhuma sobre Cristaldo no São Paulo, tá? Franco Cristaldo. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Grêmio, tá? Vamos ver se a pessoa ainda está online. E aí, se tiver... Vixe, 19h59, que o São Paulo sondou o Grêmio pelo Cristaldo. Acho que não teremos resposta hoje, tá? Última visualização às 19h59, mas não custa tentar, né? No São Paulo, já falou sobre isso? Não falei, mas essa notícia havia surgido durante a semana e o São Paulo se apressou em descartar. Houve uma especulação, inclusive, de que o Rui Costa estaria almoçando com o Brenner
numa churrascaria ao longo da semana, o São Paulo desmentiu. O Brenner não vai jogar na Udinese, está sendo oferecido para clubes brasileiros. E a informação do Rio é de que o Vasco tem a intenção da contratação do jogador por empréstimo. Por que o São Paulo não tem interesse em contratar o Brenner? Porque o São Paulo alega ter 3 jogadores para a posição dele. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que voltam no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Fernando Kulaif. Boa noite, Nicola. Atualiza geral o que você tem de informações sobre reforços no São Paulo. Que você tenha boas notícias. Bora lá, Fernando. 9 saídas, tá? 9. A principal delas, a do Oscar, que embora não tenha oficializado sua aposentadoria, o São Paulo já dá como certa a sua saída. Com essas 9 saídas, o São Paulo economiza quase 5 milhões de reais por mês. Número bem importante na folha salarial tricolor. Os 2 primeiros reforços já foram contratados. O Coronel, goleiro que veio dos Estados Unidos, ele estava praticamente fechado com o Orlando City, quando o São Paulo ofereceu, não uma grana maior, mas um projeto de carreira. O Coronel ouviu que vem ao São Paulo para ser reserva do Rafael, mas que quando o Rafael se aposentar ou deixar o São Paulo, o Coronel assume a condição de titular. Isso encantou o goleiro, que é brasileiro, nasceu no Mato Grosso, mas se naturalizou paraguai e joga pela seleção do país vizinho. O Coronel foi contratado. O Danielzinho também. São Paulo agora trabalha em algumas frentes. Lateral direito é prioridade. Hoje eu conversei com o presidente Júlio Casares e o Júlio me contou que Lucas Ramon, que pertence ao Mirassol, e Vitinho são dos 2 alvos. O Vitinho tem afirmado que não quer fechar com ninguém no Brasil antes de janeiro. Ele queria esgotar as possibilidades de voltar para a Europa. Se ele perceber que não vai conseguir jogar na Europa, aí sim o Vitinho vai estar disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros. Sobre o Lucas Ramon, tem contrato só até abril com o Mirassol. E o São Paulo avançou para contratá-lo, para assinar um pré-contrato. Depois que esse pré-contrato estiver assinado, o São Paulo vai tentar oferecer uma compensação financeira ou um empréstimo de jogador para o Mirassol, para que ele possa ser liberado de forma antecipada. O Alexander, que cobre o São Paulo, chegou a afirmar que uma dessas alternativas seria de empréstimo do Luan, que se recusou a ir para o Mirassol. Eu não consegui a confirmação do São Paulo em relação a essa ideia. Só para completar, o Tricolor tem interesse na contratação do Alan, jogador que pertence ao Flamengo, seria por empréstimo até o fim da temporada de 26, beleza?